Aleluias, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, amados, nós estamos aqui trazendo uma homenagem a todas as mulheres guerreiras de Deus, que Deus tem levantado aí para a sua obra. Mulheres, se tratando aqui hoje, nesse próximo domingo, Dia Internacional das Mulheres. Eu quero deixar aqui uma homenagem, uma linda homenagem aqui para vocês, guerreiras, vocês mamães, vocês que lutam, né, pelo bem-estar, né, seu e da sua família. Pois é, queridos, como nós estávamos falando aqui, quero deixar essa homenagem a todas as mulheres aqui neste dia 8 de março de 2026, Dia Internacional das Mulheres, né? Eu quero falar um pouco aqui da origem deste Dia Internacional das Mulheres, mulheres guerreiras, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, e aqui eu vou trazer algumas referências bíblicas mostrando que mesmo antes, né, de essas mulheres conquistarem esta data tão maravilhosa, já havia, né, na Bíblia falando sobre os direitos das mulheres, né, há muitos anos atrás. Então, o valor da mulher guerreira de Deus. Este Dia Internacional das Mulheres, amados, né, que é o Dia Internacional das Mulheres, dia 8 de março, está ligado às lutas das mulheres por melhores condições de trabalho, né, dignidade e igualdade. Isso aqui foi um grupo de mulheres que se levantaram no ano 1908, né, foi um dos acontecimentos marcantes que ocorreu ali em 1908, quando operárias de fábricas textis em Nova York, se deu lá em Nova York, elas protestaram contra jornadas de trabalhos excessivas, né, até 16 horas. Elas protestaram também salários, né, elas tinham salários menores do que os homens, estavam lá protestando, e condições de trabalhos injustas, né? Queridos, essas manifestações inspiram movimentos mundiais que levaram à criação do Dia Internacional da Mulher. Foi essa manifestação que inspirou esse movimento mundiais. Não ficou só em Nova York, mas isso aí se tornou no mundo inteiro. Ou seja, não nasceu como festa, né? Mas nasceu como memorial de coragem e luta por dignidade. E, curiosamente, como eu falei aqui, a Bíblia já mostrava mulheres fortes, sábias e usadas por Deus, muito antes da sociedade reconhecer este valor. Pois é, muito antes a Bíblia já mostrava essas mulheres fortes, né, sábias e usadas por Deus. Muitas mulheres, né, por exemplo, como as filhas de Zelofeade, né, essas mulheres mudaram uma lei. Brinca com as filhas de Zelofeade? Não. Então aqui elas já lutavam pelos seus direitos, já lutavam por algo que pertencia a ela, né? E a lei permitia que somente os filhos homens herdavam ali, né, a herança dos pais. E essas filhas aqui, elas lutaram, 5 moças, né, 5 filhas de Zelofeade. A história está no livro de Números, capítulo 27, versículo 1 ao 7. Depois você pode ler lá e acompanhar a história completa, porque eu vou falar aqui resumidamente, né? As 5 irmãs eram filhas desse Zelofeade, né? O nome delas eram Malá, Noa, Ogla, Milca e Titsa, né? Louvado seja o nome do Senhor. O pai delas morreu sem deixar filhos homens. E naquela época, querido, a herança era passada apenas para os homens, né? Então, a herança dela ficou para outras tribos, para os povos. Então elas fizeram algo ousado, foram até Moisés e disseram: olha, está lá em número 27:4, por
porque o nome de nosso pai será tirado do meio da sua família. Olha só que ousadia, né? Moisés levou a causa a Deus, né? Diante de Deus, e Deus respondeu. Deus respondeu. Você vê só que se naquela época era só deixada só para os homens, olha o que Deus responde, né? Em Números 27, versículo 7. Deus fala assim, olha, as filhas de Zelofeade falam o que é justo, né? Então aqui, amado, Deus mudou a lei de herança em Israel através de 5 mulheres, 5 moças, 5 filhas de Zelofeade, né? Qual a lição que nós tiramos disto? Amado, Deus ouve mulheres, né? Mulheres tementes, mulheres que buscam a Deus, mulheres que realmente estão dispostas a lutarem pelos seus direitos, a lutarem pelas suas vidas, pela sua família, ouça isso no nome de Jesus. Então Deus ouve essas mulheres, Deus faz justiça, faz. A Bíblia vai falar, amados, que quando uma viúva clama, veja só, aqui está falando da viúva, quando a viúva clamar, Deus faz justiça ao órfão e à viúva que a ele clama. Então, Deus honra quem busca o que é justo, tá? Não busque, não queira tirar proveito, né, daquilo que não é seu, não. Mas se é justo, se é seu, se por direito, busque, lute. Deus honra isso, tá? Mulheres também fazem parte do plano de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Falando de mulheres que Deus levantou na Bíblia, né? Eu estou falando aqui dessas mulheres que Deus levanta, né? Que a Bíblia fala. Nós podemos, né, trazer aqui a história de Débora, uma mulher líder e corajosa, né? Ela era profetisa, Débora foi juíza, né, de Israel, profetisa, líder espiritual, ouça isso no nome de Jesus, e estrategista de guerra. Débora tinha todas essas qualidades. Está lá em Juízes, né, capítulo 4 até o capítulo 5. Ela liderou Israel, queridos, em um momento de crise. Veja só a coragem desta mulher. E hoje, muitos homens, né, deixa a desejar. Muitos homens estão perdendo para mulheres assim igual Débora. Ouça isso no nome de Jesus. Nós devemos parar e pensar e valorizar mais essas mulheres de Deus que Deus tem levantado para uma liderança, para profetizar, ouça isso no nome de Jesus, como estrategista aí de uma luta, de como vencer uma batalha, de como estar, né, manuseando aí o seu lar, levando cada detalhe em oração a Deus. Isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso quando Deus levanta mulheres com essa potência, com esse potencial. Então, ela liderou Israel em um momento de crise. Mostra que Deus pode levantar, amados, mulheres para liderar, né, liderança espiritual. Deus pode ainda, até hoje pode, assim como fez com Débora, Deus pode fazer hoje com mulheres que se dispõem a fazer a vontade do Senhor. Lembrando aqui também da Esther, né? A Esther teve uma coragem para salvar um povo, uma nação inteira, né? Essa rainha Esther, amado, ela arriscou a própria vida para salvar o povo judeu. Ela declarou, olha, se perecer, pereci. Vamos lá, vamos à luta. Tá? Lá em Esther 4, versículo 16. Então, queridos, já estava com a sentença já assinada e todo povo judeu poderia morrer naquele dia, né, do dia que estava assinado. Então ela falou, bom, de qualquer forma, vamos lá. Se perecer, pereci, pelo menos eu morro lutando, né? Então, amado, por causa da sua coragem, né, uma nação inteira foi salva, o plano do inimigo foi destruído. Vale a pena ou não vale? Lutar. Mesmo que em momento de crise, mesmo em momento de que parece que tudo está dando errado. Lute, irmão, não pare. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando aqui também de outra mulher que foi corajosa, que foi virtuosa, é a Ruth. Né, fidelidade e caráter. Essa mulher, ela tinha, você vê que mesmo naquela época, as mulheres já conquistavam, né, direitos aí justos,
né? Louvado seja o nome do Senhor por causa da sua fidelidade e do seu caráter. Assim como aquelas mulheres lá na fábrica textil, lá em Nova York, essas mulheres, né, da Bíblia, nós, bem antes disso acontecer lá em Nova York, já tinham estas qualidades aqui que buscavam por seus direitos, buscavam por suas heranças, ouça isso no nome de Jesus. Então, a história de Ruth é uma das mais bonitas da Bíblia. Essa história aqui, a gente lê, é difícil você ler essa história sem ler com lágrimas nos olhos, porque é uma história muito comovente, uma história muito bonita, muito linda. Então ela disse a Noemi, olha, lá em Ruth, capítulo 1, versículo 16, ela disse assim para Noemi, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Então ela se apegou, ela creu no Deus de Noemi e ela foi atrás, e ela correu e não foi, né, assim, à toa que ela entrou na história. Na história genealógica de Cristo, né? Ela era, querido, fiel, ela era trabalhadora, ela era humilde, obediente. Irmãos, e qual é o resultado de quem é fiel, de quem é trabalhador ou trabalhadora, de quem é humilde? A Bíblia diz que a humildade precede a honra, né? Então, e a pessoa que é obediente tem um resultado enorme aí. Ela entrou na linhagem de Jesus. Este é o resultado. Se você é obediente, se você é trabalhador, se você é fiel, se você é obediente, você tem resultados positivos na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que essas mulheres de Deus, elas conseguem, né, resultados maravilhosos. Louvado seja o nome do Senhor. E as mulheres que também seguiam Jesus, né, essas mulheres foram mulheres guerreiras, né? Quero parabenizar todos vocês que estão seguindo a Jesus aí com modéstia, com fidelidade, com obediência, com humildade, vocês em nome de Jesus. Muitas pessoas não percebem isso, amados, mas a maioria dos discípulos que sustentavam o ministério de Jesus eram mulheres. Sim, entre elas estava lá também Maria Madalena, estava Joana, Susana, muitas outras irmãs, muitas outras mulheres estavam ali sustentando o ministério de Jesus. Está em Lucas, capítulo 8, versículo 3, diz que elas ajudavam Jesus com seus recursos. Então, essas mulheres, parabéns, eu desafiar vocês que estão aí empenhados na obra, que estão fazendo a vontade do Senhor, que estão sustentando, né, levando civilização, que estão levando escola bíblica dominicais, vocês que estão levando evangelismo, que estão lutando aí diante de uma batalha, vocês são os guerreiros. Que Deus abençoe a todos vocês, parabéns, continue levando aí esse bom nome do Senhor Jesus. E algo impressionante aqui, amados, homens fugiram na cruz, né? Mulheres permaneceram lá. Os homens fugiram, muitas mulheres permaneceram. Quem foi ao túmulo primeiro? Vocês lembram? As mulheres, né? As mulheres, muitas mulheres hoje são muito mais corajosas do que os homens, né? E quem recebeu primeiro a notícia da ressurreição? Foi Maria Madalena, você é o nome de Jesus. E Salomão, ele fala da mulher virtuosa no capítulo 1, ela é trabalhadora, ela é sábia, ela é forte, cuidadora da família, temente a Deus. Então, querido, isso é maravilhoso lá em Provérbios 31, versículo 33, que diz assim: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Veja só, então, quero aí, né, deixar aí os agradecimentos, louvar a vocês que têm feito essa obra com tanta dedicação, com tanto cuidado, trabalhando sabiamente, sendo forte, não desistindo na hora da perseguição, na hora das lutas, e cuidando da sua família, olha, e por cima de tudo, sendo temente a Deus, né? Isso é maravilhoso. Então, temos a mulher também como pilar da família. A Bíblia mostra que a mulher pode ser construtora, né, do lar, porque vai falar que a sábia constrói a sua casa, né? Porém a tola destrói, então ela é construtora, ela é conselheira. Essa mulher, ela é pilar da sua casa como intercessora,
educadora dos filhos, né? Provérbios 14, versículo 1 diz que a mulher sábia edifica sua casa. Então muitas mães são guerreiras, amados. Muitas mães são trabalhadoras, intercessoras silenciosas pelos seus filhos. Muitos criam seus filhos desde pequenos, com tanto cuidado, com tanto afeto, com tanto carinho. Quando eles crescem, começam a andar por aí sozinhos, as mães continuam intercedendo em silêncio. Louvado seja o nome do Senhor. Continuam sendo sustentadoras espirituais da família. Isso é muito interessante. Bom é nunca esquecer o seu filho, mas sempre essas mulheres que estão todos os dias buscando a Deus em favor dos seus filhos, fazendo uma cobertura espiritual na família. Isso é muito importante. Parabéns a vocês que fazem isso, mulheres abençoadas. Muitos homens chegaram a Cristo por causa da oração de uma mãe ou uma esposa, né? Uma mulher que estava lá de joelho, dobrado perante o Senhor, louvando a sua causa a Cristo. E muitos filhos, muitos homens chegaram ao Senhor através das orações sábias das mulheres. Eu concluo dizendo, amado, que Deus valoriza a mulher. Deus valoriza, amado. Se você for ler, meditando sempre, você vai ver que Deus sempre tem uma palavra que venha, elogiando uma mulher guerreira, uma mulher sábia, a mulher que realmente busca a Deus. Pedro fala que o homem deve tomar cuidado, porque a mulher é um vaso frágil, mais frágil, né? E manda cuidar das mulheres, manda não magoar, porque as orações dos homens podem ser até impedidas se ele deixar a mulher chateada, ou seja, então, na Bíblia nós vemos, né? Deus valoriza as mulheres, nós vemos mulheres profetisas, né? Nós vemos mulheres rainhas, né? Teve no passado, nós vemos mulheres missionárias, mulheres intercessoras, mães de fé, amados, guerreiras espirituais, assim como as filhas de Zelofeade, né? Muitas mulheres lutam, perseveram, oram, sustentam a família, permanecem firmes em Deus. E a Bíblia declara: muitas mulheres agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Olha Salomão reconhecendo lá no capítulo 31, versículo 29. Querido, e para encerrar, quero dizer aqui para você que Deus não criou a mulher para ser sombra do homem, mas para ser bênção, auxílio, força e instrumento do céu na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus, assim amado em Cristo, nos abençoe, todas as irmãs. Parabéns. Forte abraço a todas vocês em Cristo Jesus. E continue, né, com essa fidelidade, lutando justamente por causas que Deus venha aprovar. Amém, amadas? Forte abraço a todos vocês, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.